Bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. E olha, o foco é um resultado que, nossa, deu muito o que falar no Brasileirão. Fortaleza 1, Flamengo 0. Exato, uma surpresa e tanto, né? Lá na Arena Castelão. O Fortaleza, que tá naquela luta desesperada contra o rebaixamento, Pois é, derrubando um dos grandes favoritos ao título. Foi um jogo inesperado, digamos. totalmente. E pra gente destrinchar essa partida, a gente mergulhou em várias fontes, né? Temos as crônicas do jogo, claro, mas fomos além. Sim, a gente pegou análises táticas, olhamos as estatísticas dos jogadores, sabe, aquelas individuais. Vimos também o que os técnicos e atletas falaram depois do jogo. As coletivas sempre importantes. Isso. E também o contexto histórico desse confronto, que tem suas peculiaridades, e até umas anotações que tínhamos sobre o que se esperava taticamente de cada um lá no início da temporada. Legal. Então, o nosso objetivo aqui não é só ficar no placar, né? A gente quer entender os porquês, como que o Fortaleza, que estava numa situação tão delicada, conseguiu essa vitória. E do outro lado, né? Por que o Flamengo, que precisava tanto vencer para colar na liderança, teve uma atuação assim tão apagada? Exato, vamos buscar esses fatores decisivos, o que essa partida revela sobre cada time e, claro, pensar um pouco nas consequências, né? Reta final do Brasileirão tá aí, Libertadores batendo na porta. É um cenário bem complexo mesmo. A gente está falando da 30ª rodada do Brasileirão 2025. O Flamengo vinha como vice-líder, querendo encostar no Palmeiras. Isso. E o Fortaleza, penúltimo colocado, precisando de ponto desesperadamente para tentar sair do Z4. E tem um fator crucial que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. O Flamengo foi para campo com... Quantos eram? 7 desfalques. 7. E não eram quaisquer desfalques, né? Eram jogadores muito importantes. Isso muda completamente o panorama do jogo. Totalmente. Antes de a gente entrar nos lances mesmo, vale a pena a gente pintar esse quadro pré-jogo. O Flamengo era o melhor visitante até ali, Incrível, né? Fora de casa estava impecável. e o Fortaleza, por outro lado, era o segundo pior mandante. Então, assim, no papel, o favoritismo do Flamengo era, Enorme, né? com certeza. Mas aí você olha a lista de desfalques. Olha só. Pedro, o artilheiro, com fratura no antebraço. Nossa, Everton Cebolinha, peça-chave no ataque, lesão muscular. De La Cruz, que organiza o meio-campo, com virose. Léo Ortiz, zagueiro importante, traumatismo no tornozelo. caramba. Alexandro, lateral experiente, poupado por controle de carga, né, para gerenciar o desgaste. E ainda 2 suspensos, Eric Pulgar e Jorge Carrascal. É praticamente meio time titular fora. Pesa demais. Demais, isso obriga o técnico a improvisar, mexe com toda a dinâmica, com a estrutura tática. Com certeza. E aí, como é que foi o jogo? O primeiro tempo começou pegando fogo logo de cara, né? Sim, logo aos 9 minutos, um lance que podia ter mudado tudo, o Barreiro do Fortaleza tentou encobrir o Rossi Eu vi esse lance. e o Ayrton Lucas apareceu assim de forma quase milagrosa e salvou em cima da linha. Uma defesa espetacular, ganhou até destaque porque ele vinha sendo um pouco criticado, né? Pois é, mas esse susto não ligou o alerta na defesa do Flamengo, porque logo depois saiu o gol do Fortaleza. É o que parece, né? Não ligou. Só 2 minutos depois, aos 11, o Breno Lopes recebeu a bola com muita liberdade ali pela esquerda da defesa do Flamengo. Tinha espaço ali, né? Muito espaço, ele cortou para dentro, bateu de fora da área, a bola ainda desviou um pouquinho antes de entrar. Foi uma falha clara ali de posicionamento de abordagem defensiva, custou caro. E a partir do gol, como é que o jogo ficou? As estatísticas que a gente viu mostram uma posse de bola, assim, absurda do Flamengo. Quase 81% no primeiro tempo. Pois é, mais posse, né? A gente sabe que não ganha jogo sozinha. Não mesmo. Foi o que a gente chama de posse estéril. O Flamengo tinha a bola, rodava, tocava de um lado para o outro, mas não conseguia furar o bloqueio. Eram muitos erros técnicos, principalmente ali no último terço, sabe? E também mérito da organização defensiva do Fortaleza, que estava muito bem postada. Faltou criatividade, né? Algo diferente para quebrar aquelas linhas. Exatamente. Enquanto isso, o Fortaleza fazia o jogo que queria, imagino. Perfeitamente. A estratégia do Vojvoda era muito clara. Linhas compactas, negar espaço para o Flamengo criar, e quando recuperasse a bola, Transição rápida. isso, ser muito rápido nas transições, nos contra-ataques, explorando justamente o espaço que o Flamengo deixava nas costas da sua defesa, que joga adiantada.
Deu tão certo que o Breno Lopes até fez outro gol aos 30 minutos. Ah, teve esse lance, é verdade. Mas aí estava impedido. O VAR confirmou o lance bem anulado. E o Flamengo conseguiu criar alguma chance real mesmo de empate antes do intervalo? Deu algum susto de verdade no Breno? Olha, muito pouco. A melhor chance talvez tenha sido já no finalzinho ali pelos 43 minutos, o Samuel Lino recebeu uma bola com espaço dentro da área. Boa posição. Sentiu a opção de chutar, mas ele hesitou, sabe? Preferiu tentar um cruzamento e a defesa cortou. Foi um lance que mostrou bem a falta de confiança, de objetividade do ataque do Flamengo naquele momento. Entendo. Chega o segundo tempo. A expectativa era de pressão total do Flamengo, né? O Felipe Luiz mexeu no time. Mexeu, sim. Logo no começo ele botou o Luiz Araújo, que é um jogador mais agudo, de drible, velocidade. Para tentar o 1 contra 1. Exato. Depois lançou o Wallace Ian, um garoto da base que tem entrado bem, tem mostrado personalidade. E o Michael, outro velocista. A ideia era clara, botar mais gente para tentar quebrar a defesa do Fortaleza na individualidade, dar mais agressividade. E funcionou. O Flamengo conseguiu pressionar mais, criar mais perigo. Sim, a postura mudou. O time ficou mais tempo no campo de ataque, aumentou o volume, começou a rondar a área do Fortaleza com mais insistência. A melhora foi nítida nesse aspecto, de presença ofensiva. Tá, mas criar é uma coisa. Marcar o gol é outra, né? As chances foram convertidas dessa vez. Aí é que está o problema. Aos 12 minutos, o Saul arriscou um bom chute de fora, mas o goleiro Breno fez uma defesaça. Espalvou bem. Goleiro seguro. Muito. O Arrascaeta teve duas finalizações perigosas também. Uma foi para fora, a outra passou raspando a trave. E a chance mais clara de todas, aquela de não perder, Sempre tem uma dessas. caiu nos pés do Luiz Araújo. Ele saiu cara a cara com o Breno, mas finalizou mal, chutou fraco em cima do goleiro, facilitou a defesa. Faltou aquele capricho na hora H, sabe? Entendo perfeitamente. Chances criadas, mas o desperdício continuou. E o Fortaleza? Como é que eles se seguraram nessa pressão toda? Foi só na base da sorte ou teve mérito defensivo ali? Não, teve muito mérito. O time mostrou uma resiliência impressionante. As linhas continuaram compactas, teve muita entrega na marcação, um jogador ajudando o outro, dobrando a marcação nos pontas do Flamengo, que são perigosos. Fecharam a casinha mesmo. Exato. E claro, contaram com a segurança do goleiro Breno, que fez as defesas importantes quando foi exigido. A estratégia passou a ser claramente segurar um 1-0 a qualquer custo. E quase que não segura, teve um lance no finalzinho, não teve? Um cabeceio do Juninho. Isso, já nos acréscimos. Cruzamento do Ayrton Lucas, o Juninho tinha acabado de entrar, subiu bem no meio da zaga, mas cabeceou por cima do gol. Foi o último suspiro ali do Flamengo. A vitória ficou mesmo com o Leão do Pici. Jogo decidido. Ok, vamos então aprofundar um pouco mais essa análise do desempenho do Flamengo. Foi uma noite ruim, coletivamente, a gente já viu, mas individualmente, quem comprometeu mais? As fontes costumam apontar alguns nomes, né? Sim, as avaliações foram bem negativas para a maioria, viu? O Roche no gol foi pouco exigido, tirando o gol, onde não teve culpa nenhuma. Certo. O Ayrton Lucas teve aquele lance espetacular no início, mas como o time todo não foi consistente. A defesa. Danilo Léo Pereira na zaga, Emerson Royal na direita, mostrou muita vulnerabilidade. Especialmente no lance do gol, claro, mas em algumas transições do Fortaleza também. O lado direito, ali com o Royal, pareceu um corredor em alguns momentos. Preocupante. E do meio para frente? Que geralmente é onde o Flamengo resolve os jogos. Foi onde os problemas ficaram mais gritantes, eu diria. O meio-campo com o Jorginho, Saul, Arrascaeta, estava muito espaçado, desconectado. Faltou liga ali. Muita. O Arrascaeta, que é um jogador tão decisivo, errou feio na jogada que originou o gol do Fortaleza e, de modo geral, pareceu abaixo do que ele pode render. O Saul também demorou a entrar no ritmo do jogo. E o ataque titular, nossa. O ataque foi o ponto mais crítico. Para mim, sim. O Plata pela direita quase não apareceu, o Samuel Lino pela esquerda foi talvez o pior em campo, errou quase tudo que tentou, parecia sem confiança nenhuma, e o Bruno Henrique, improvisado como centroavante, Tal da improvisação. simplesmente não funcionou. Tanto que o Felipe Luiz tirou ele cedo no segundo tempo. Essa improvisação do Bruno Henrique como 9 foi realmente o ponto que mais gerou crítica nas decisões do Felipe Luiz, né? Teve jornalista chamando de inexplicável. Como é que o técnico se justificou depois? Na coletiva ele defendeu a escolha.
Diz que, pô, sem o Pedro, ele avaliou que o Bruno Henrique era a melhor opção que ele tinha ali naquele momento para a função e que o próprio jogador se colocou à disposição para ajudar o time ali, mesmo não sendo a posição dele. Ele bateu na tecla do coletivo, da busca pela vitória com as peças disponíveis. Faz sentido a lógica dele, né? Dada a situação, a ausência do Pedro. Mas ele admitiu que a estratégia não deu certo, que o time jogou mal. Sim, ele admitiu. Reconheceu que o desempenho foi abaixo, que a equipe não conseguiu superar as dificuldades que o Fortaleza impôs e que não era aquilo que eles planejavam. Mencionou o desgaste da sequência de jogos, 3 jogos em 6 dias, como um fator. Aquela maratona. Isso. Mas ele fez questão de dizer que isso não podia ser a única desculpa para a derrota. É interessante esse contraste, né, entre o que a gente viu em campo e o que se espera taticamente desse time do Flamengo. As análises de pré-temporada falavam muito de pressão alta, marcação em bloco, 4-4-2, aquelas inversões de corredor para os pontas. Exato. E contra o Fortaleza, quase nada disso funcionou. A pressão alta foi pouco efetiva, a construção foi lenta demais, muito dependente de um lampejo individual que não veio, e as inversões de jogo, que costumam ser uma arma forte, foram neutralizadas pelos erros técnicos e pela boa marcação do Fortaleza. Faltou intensidade, né? Velocidade na troca de passes, aquela agressividade que marca o time. Foi uma noite em que a execução tática ficou muito, muito longe do ideal. Agora, vamos virar a chave. Vamos falar do vencedor. Que resultado gigante por Fortaleza, hein? Nossa, fundamental. São 3 pontos que podem fazer toda a diferença do mundo naquela briga lá embaixo. O time subiu para 18º, ainda tá no Z4, é verdade, Ainda tá na zona. mas ganha um respiro, sabe? E talvez o mais importante, uma injeção de confiança brutal. Venceu o vice-líder que vinha voando fora de casa. Isso muda o astral de qualquer grupo. E como eles conseguiram? Qual foi o segredo, além daquela estratégia de contra-ataque que funcionou bem no primeiro tempo? Olha, além da execução muito boa da estratégia no primeiro tempo, com o gol do Breno Lopes explorando aquela falha, o segundo tempo foi uma aula de organização e sacrifício defensivo. Eles não só se fecharam, mas fizeram isso de forma inteligente, sabe? Megando os espaços onde o Flamengo gosta de jogar, forçando o jogo para as laterais e congestionando a entrada da área. Compactaram bem. Muito. E claro, a atuação segura do goleiro Breno foi crucial. Ele passou muita tranquilidade lá atrás. Foi uma vitória construída na inteligência tática e na entrega coletiva, sem dúvida. E o mais curioso é que essa solidez defensiva, essa capacidade de segurar um resultado importante, veio logo depois de críticas recentes, né? Uma análise depois da derrota para o Vitória apontava justamente problemas defensivos, ataque pouco eficaz, dificuldade em reagir. E isso torna a vitória ainda mais significativa, não acha? Sem dúvida alguma, mostra uma capacidade de aprendizado, de superação da equipe num curto espaço de tempo. Conseguiram ajustar a defesa, encontraram um jeito de competir contra um adversário tecnicamente muito superior e, principalmente, tiveram a força mental para suportar a pressão toda no segundo tempo. É um sinal importante de que o time tem brio, tem capacidade de reação. Isso é vital para quem luta lá embaixo. A questão agora é conseguir manter essa consistência, né? Ampliando um pouco a perspectiva, esse duelo Fortaleza-Flamengo tem um histórico que sempre reserva umas surpresas, né? Não é a primeira vez que o Fortaleza complica a vida do Flamengo. De forma alguma. Embora o Flamengo leve vantagem no histórico geral, são 13 vitórias contra 9 do Fortaleza em 26 jogos, mais 4 empates. O Leão tem momentos marcantes contra o Fla. O mais lembrado, acho, é aquela eliminação na Copa do Brasil de 2016. Lembro bem. O Fortaleza venceu os 2 jogos. Isso mostra que, historicamente, é um confronto onde o favoritismo nem sempre se confirma. Essa vitória de agora se encaixa bem nessa tradição de jogos imprevisíveis entre eles. E é um jogo que sempre mexe com a cidade, com o estado de Ceará, né? As fontes mencionam públicos grandes nesse confronto historicamente. Sim, Fortaleza e Flamengo costuma ser sinônimo de castelão lotado, de rendas altas. Embora os dados específicos que a gente achou sejam de 2024, uma matéria citava um público de mais de 57 mil pessoas e uma renda acima de 3 milhões de reais num jogo entre eles. Uau! Mesmo sendo de outra temporada, isso dá a dimensão do apelo que esse jogo tem para o torcedor cearense. É um evento importante na região, sem dúvida. Mas nem tudo foi festa nas arquibancadas dessa vez, pelo que eu li.
Tiveram uns relatos de problemas, de tensão? Infelizmente, sim. As fontes mencionam relatos, vídeos que circularam mostrando incidentes, coisas como hostilidade contra pessoas que não estavam com a camisa do Fortaleza e até mesmo a ação de seguranças retirando torcedores de alguns setores. São cenas lamentáveis, né, que acabam manchando o espetáculo e criam um clima de insegurança, especialmente para quem vai como visitante. É um ponto negativo que a gente precisa registrar. Uma pena mesmo que isso ainda aconteça. Mas, voltando para o campo, quais as implicações dessa derrota para o Flamengo na sequência da temporada? O que muda? Olha, as implicações são pesadas. Primeiro, na tabela do Brasileirão. Perdeu a chance de colar na liderança ou até assumir, dependendo do resultado do Palmeiras, e agora pode ver o rival abrir vantagem. Faltam só 9 jogos, cada ponto perdido agora dói muito. Dói demais. Segundo, e talvez o mais preocupante no curtíssimo prazo, é o impacto na confiança para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Racing lá na Argentina, já na próxima quarta-feira. É uma decisão fora de casa, chegar lá vindo de uma derrota assim, com tantas dúvidas, não é o cenário ideal, né? Sem contar a necessidade urgente de recuperar os jogadores física e mentalmente. E de achar soluções ofensivas sem o Pedro e sem o Cebolinha, que fazem muita falta. Exatamente. O Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time e a estratégia para jogar lá em Avellaneda. A pressão, que já era grande, aumentou demais. Essa derrota para o Fortaleza expôs algumas vulnerabilidades que um time como o Racing, experiente, copeiro, certamente vai tentar explorar. Talvez a principal seja essa falta de alternativas confiáveis no banco para mudar o jogo ofensivamente quando as estrelas não estão lá ou não rendem. É verdade, e para o Fortaleza, o que essa vitória representa na prática, além da confiança? Representa esperança, né? Mostrou para o próprio time que eles podem sim competir de igual para igual e vencer jogos grandes, mesmo com recursos mais limitados. No entanto, a situação na tabela ainda é muito crítica. Eles precisam transformar essa vitória num ponto de virada, sabe? Manter esse nível de organização, de entrega nos próximos jogos. A próxima partida é contra o Santos, fora de casa. É um confronto direto, vital nessa luta contra o Z4. A briga continua muito intensa lá embaixo. Então, para a gente resumir nossa conversa, o Fortaleza conseguiu uma vitória que foi, ao mesmo tempo, estratégica e na base da superação. Explorou bem as muitas ausências e a noite tecnicamente muito ruim de um Flamengo que estava irreconhecível. Breno Lopes com o gol e o goleiro Breno com as defesas foram os heróis do Leão. Isso. E para o Flamengo ficam as críticas às escolhas do técnico, as atuações individuais muito abaixo do esperado, a perda da chance de encostar na liderança do campeonato e, principalmente, uma enorme preocupação antes da decisão na Libertadores. Perfeito. E isso nos deixa com aquela pergunta para reflexão, né? Será que essa derrota do Flamengo foi só um acidente de percurso? Fruto do cansaço, dos muitos desfalques importantes? Ou será que ela acende um sinal de alerta mais sério, indicando talvez fragilidades no elenco, na capacidade tática de reação, que podem comprometer não só a briga pelo título brasileiro, mas também a confiança para buscar essa vaga na final da Libertadores? E do outro lado, essa vitória memorável do Fortaleza foi o combustível que faltava para uma arrancada final contra o rebaixamento? Ou foi só um ponto fora da curva numa temporada de muita dificuldade? As respostas, né, só as próximas rodadas vão dar e elas prometem ser emocionantes tanto lá em cima quanto lá embaixo na tabela.